Mas e como é que a gente faz para melhorar essa habilidade de comunicação entre o casal? Já que eles são bem diferentes, como é que faz para dar uma melhorada nessa? Tanto no namoro quanto quem já tá casado. Como melhorar isso? Você falou muito sobre isso em relação à criança e etc. Como é que faz pra... O certo seria a gente ter um cuidado com isso desde a família, né, do começo, da primeira infância, os pais trabalharem isso com as crianças. Quanto à escola, né, acho que são 3 pontos importantes para a gente falar. A família, a escola e a terapia. Idealmente, a família deveria ensinar a criança a expressar as emoções dela, os sentimentos dela, os pensamentos dela, sem que ela fosse repreendida por isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém assiste um dia um psicólogo falando num podcast, né? E fala, não, verdade, eu tenho que ouvir mais meu filho. E aí amanhã essa pessoa senta para conversar com o filho adolescente, e o filho adolescente fala meia dúzia de verdades, né? Verdades desagradáveis, que terminam com: porque eu sou sua mãe, você tá debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu quero, né? O que é isso? E isso acontece bastante. Isso eu vou lá e eu pergunto o que você acha, mas você não achou o que eu queria, então eu vou lá e imponho novamente as minhas regras para cima de você. A nossa tendência, como adultos, como pais, é que a gente ache que as crianças estarão seguras se pensarem como a gente. E mais ou menos como a gente aprendeu com os nossos pais. Então a gente tenta ouvir o que elas pensam, tenta ouvir o lado delas às vezes, mas a gente reprime em seguida, colocando as nossas razões, colocando os nossos argumentos, ou pior, passando por cima. Né? Quando eu falo porque você está debaixo do meu teto e aqui quem manda sou eu passei por cima. Não tem razão mais, né? Perdeu a razão. Não é uma discussão mais agora, é só uma imposição. Exatamente. Então, assim, a gente tenta muitas vezes permitir que as crianças falem, mas ao invés da gente de fato entender por que elas estão falando uma coisa, por que elas se sentem assim sobre algo, a gente fica muito preocupado em dar o valor moral. E falar, não é certo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aí comum. Quando a criança vai ter um irmão mais novo ou uma irmã mais nova, pode rolar aquela crise de ciúme. Ao invés de ouvir sobre as preocupações do outro, ao invés de tentar entender o que aquela criança está pensando sobre aquilo, muitas vezes a gente vai colocar a criança no colo e falar, não pode ser egoísta. Ser egoísta é ruim. Entendeu? Você tem que aprender a dividir. Dividir o quê? A gente sabe qual que é o medo de verdade, a gente não entendeu de verdade o raciocínio dela. Entendeu? Então a gente tá lá moralizando, e nessa moralização a gente tá falando o seguinte, o que você tá sentindo é errado. Não é expressar o que ela tá sentindo. Caramba. Então, assim, Profundo isso aí. a família, ela deveria exercer esse primeiro papel. Ouvir, fazer o exercício de ouvir e calar. Né? Perguntar as coisas como quem quer saber e não quem quer ensinar. Entende? A escola tinha que assumir responsabilidade nisso também. A escola tinha que permitir que os alunos falassem, que os alunos se colocassem, que os alunos escolhessem coisas que fossem possíveis. Mesma coisa que a família. Escolhessem o que fosse possível, o que não fosse prejudicar. Claro que a gente não pode deixar a criança escolher qual vai ser o almoço dela todos os dias. Em geral, isso não vai dar certo. Né? Mas entre uma roupa e outra... Opções, né? Opções não. Exatamente. Dentro daquilo que a gente sabe que é saudável, que é nossa responsabilidade manter a criança saudável e segura, a escola deveria fazer a mesma coisa. Sim. Só que assim, nenhum deles faz. Então chegamos à vida adulta e o que a gente tem? A gente tem terapia, né, para as pessoas buscarem desenvolver essas habilidades. Hoje a gente tem algumas outras ferramentas, mas eu já nem sei se isso é bom.